Olá galera da TV Futebola, estou começando hoje mais um quadro, mais um programa aqui na sua TV Futebola, é o De Olho nas Quatro Linhas. E hoje vamos falar dos 10 jogadores mais valiosos da Série A do Brasileirão. De Olho nas Quatro Linhas. Em 10º lugar está o meia argentino Matías Zaratio. Nascido em Wilde, na província de Buenos Aires, Zaratio se juntou às categorias de base do Racing aos 8 anos de idade. Fez sua estreia no profissional em 17 de dezembro de 2016, entrando nos minutos finais da derrota fora de casa por 1-0 para o Unión de Santa Fé, pelo campeonato argentino. Em seu primeiro jogo como titular diante do Colón, no El Cilindro, em 22 de junho de 2017, ele marcou o único gol da vitória do Racing. Em 16 de outubro de 2020, foi anunciada a transferência de Zaratio para o Atlético Mineiro. Ele assinou um contrato de 5 anos. Sua estreia aconteceu no dia 24, entrando no decorrer do empate por 0-0 contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. 2 rodadas depois, em 8 de novembro, marcou seu primeiro gol pelo Galo, fechando o placar da goleada por 4-0 sobre o Flamengo. Seus títulos são um campeonato argentino na temporada 2018-19 e o Troféu de Campeones da Superliga Argentina 2019. Atualmente, ele está valendo 10 milhões de euros. Em 9º lugar está Pedro Guilherme Abreu dos Santos, mais conhecido apenas como Pedro. Nascido no Rio de Janeiro no dia 20 de junho de 1997, é um futebolista brasileiro que atua como centroavante. Atualmente joga no Flamengo. O centroavante chegou ao Fluminense em 2014 para integrar as categorias de base do clube. Ainda nas categorias de base, Pedro sagrou-se campeão brasileiro sub-20 em 2015. Nesse mesmo ano havia sido campeão e artilheiro do torneio de Terborg, realizado na Holanda, e campeão da Spax Cup, realizada na Alemanha. Em 2016 foi o principal artilheiro das categorias de base do Brasil ao marcar 32 gols. No dia 31 de agosto de 2019, o Fluminense chegou a um acordo financeiro para negociar Pedro com a Fiorentina, dependendo da realização de exames para a concretização do negócio. A Fiorentina concretizou a transação no dia 2 de setembro de 2019, após o jogador realizar exames médicos. Em 28 de setembro de 2019, marcou um gol em um jogo treino dos reservas contra os reservas da Roma. No dia 15 de janeiro de 2020, o Flamengo confirmou o empréstimo de Pedro junto à Fiorentina. O atacante foi apresentado oficialmente no dia 23 de janeiro de 2020. Em sua estreia, no dia 3 de fevereiro de 2020, contra o Resende, logo de cara marcou seu primeiro gol. Apesar de ter sido um gol contra, o árbitro na súmula assinalou o gol ao Pedro. Também deu uma assistência para Bruno Henrique completar o placar na vitória de 3-1 pela Taça Guanabara. Em 2020 foram 33 jogos, 13 gols e 2 assistências. Os títulos do Pedro pelo Fluminense: Primeira Liga do Brasil 2016, Taça Guanabara 2017, Taça Rio 2018. Pelo Flamengo, Supercopa do Brasil 2020, Taça Guanabara 2020, Recopa Sul-Americana 2020, Campeonato Carioca 2020, Campeonato Brasileiro 2020 e, pelas categorias de base do Fluminense, campeão brasileiro sub-20 2015, torneio de Terborg 2015, Spax Cup 2015, já na seleção brasileira sub-23, conquistou o torneio internacional de Toulon 2019. As suas artilharias: foi artilheiro do torneio de Terborg sub-20 de 2015 com 5 gols, artilheiro do Campeonato Carioca de 2018 com 7 gols. Prêmios individuais: craque do Brasileirão
e revelação do Campeonato Brasileiro de 2018. Atual valor de mercado do Pedro, 12 milhões de euros, ocupando a 9ª posição. Em 8º lugar está Caio Jorge, brasileiro, centroavante. Caio Jorge Pinto Ramos, mais conhecido como Caio Jorge, nascido em Olinda no dia 24 de janeiro de 2002. É um futebolista brasileiro que atua como atacante, atualmente defende o Santos. Começou a se destacar na base do Santos, que lhe rendeu uma convocação para a Copa do Mundo FIFA Sub-17 de 2019, onde o Brasil foi campeão em cima do México e Caio ganhou a chuteira de bronze com 5 gols. Em 21 de setembro de 2018, fez sua estreia profissionalmente, substituindo Bruno Henrique contra o Atlético Paranaense. Se tornou o 6º jogador mais jovem a estrear pelo Santos. No dia 3 de março de 2020, marcou seu primeiro gol pelo Santos, na vitória de virada sobre o Defensa e Justiça, válido pela primeira rodada da Copa Libertadores da América. No dia 16 de dezembro de 2020, Caio marcou o 5º gol mais rápido da história da Libertadores em um jogo contra o Grêmio. O gol foi marcado aos 11,4 segundos do primeiro tempo. Além de ser o 5º gol mais rápido, Caio se tornou o jogador brasileiro que marcou o gol mais rápido em uma edição de Libertadores. O Santos ganhou por 4-1. No jogo de ida tinha empatado em 1-1 e se classificou para a semifinal da Libertadores. Seus títulos são Brasil Sub-17. Ele venceu a Copa do Mundo FIFA pela seleção brasileira. Já também em prêmios individuais, chuteira de bronze da Copa do Mundo FIFA Sub-17 em 2019 com 5 gols. Seu atual valor de mercado é 12 milhões de euros. E em 7º lugar temos Eduardo Gabriel Aquino Cossa, mais conhecido como PP. Nascido em Foz do Iguaçu no dia 24 de fevereiro de 1997, é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga no Grêmio, mas em julho irá arrumar Portugal para se apresentar ao Futebol Clube do Porto. Iniciou a carreira nas divisões de base do Foz do Iguaçu, clube da sua cidade natal, e foi promovido à equipe principal no início de 2015. Durante o Campeonato Paranaense 2016, ganhou notoriedade ao marcar 3 gols, incluindo um contra o Paraná. Em fevereiro de 2021, o Grêmio e o Porto anunciaram a transferência de PP para o clube português. PP, entretanto, ficará no clube gremista até julho de 2021, quando abre a janela de transferências internacionais. No dia 27 de dezembro de 2019, foi convocado pelo técnico André Jardine para se apresentar à seleção brasileira Sub-23 na disputa do pré-olímpico de 2020. Contra o Uruguai, no dia 22 de janeiro, marcou um gol por cobertura na vitória do Brasil por 3-1. Em 2020 foram 5 jogos com 3 gols. Seus títulos: Campeonato Gaúcho 2019-2020, Taça Francisco Noveleto 2020. O seu atual valor de mercado é de 13 milhões de euros. E em 6º lugar está o meia Gerson Santos da Silva, mais conhecido apenas como Gesso. Nascido em Nova Iguaçu no dia 20 de maio de 1997. É um futebolista brasileiro que atua como meio-campista. Atualmente joga no Flamengo. Gerson surgiu na escolinha de futebol do Nova Iguaçu e aos 7 anos foi convidado para fazer um teste no Flamengo, clube pelo qual torcia na infância. Foi aprovado, mas não tinha dinheiro para o transporte até o local dos treinos. Em 2014, foi inscrito pelo Fluminense na Copa Sul-Americana, participando do treinamento em meio aos profissionais. Mas não entrou em campo. Aos 17 anos, estreou como titular do time profissional, jogando recuado como segundo volante na vitória sobre o Resende no dia 2 de março de 2015, em partida válida pelo Campeonato Carioca de 2015. Após ter acertado com o Barcelona, a Roma ofereceu um valor maior do que tinha sido oferecido pelo Barça,
em torno de 16 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, e acabou acertando com a equipe italiana. Após a desistência do clube espanhol, Gerson transferiu-se para a Roma em janeiro de 2016. Com isso, o tricolor das Laranjeiras teve que devolver para o Barcelona o valor pago pela prioridade de compra de Gerson. No dia 20 de julho de 2018, foi emprestado por uma temporada à Fiorentina. No dia 12 de julho de 2019, o meio-campista foi anunciado pelo Flamengo como o 7º reforço para a temporada 2019. O clube carioca pagou a Roma 49 milhões de reais, o que fez de Gerson o jogador brasileiro mais caro já contratado por um clube brasileiro e a terceira transferência mais cara do futebol brasileiro. Gerson estreou com a camisa do Flamengo no dia 21 de julho de 2019, no empate de 1-1 com o Corinthians, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra em seu terceiro jogo pelo clube, na vitória por 3-2 sobre o Botafogo pela 12ª rodada do Brasileirão. Após uma temporada sólida com títulos do Brasileiro e da Libertadores, Gerson também foi eleito para a seleção da Bola de Prata, junto com outros 7 companheiros de equipe. Em 2021, após um campeonato brasileiro de alto nível, Gerson ganhou sua segunda Bola de Prata consecutiva, selecionado para a seleção como melhor volante. Pelo Fluminense, 31 jogos com 1 gol marcado e 3 assistências. Pela Roma, 28 jogos, 2 gols marcados. Pela Fiorentina, 36 jogos com 3 gols marcados e 3 assistências. Pelo Flamengo, 61 jogos, 3 gols marcados e 6 assistências. Seus títulos: pelo Fluminense, Primeira Liga de 2016. Pelo Flamengo, Copa Libertadores da América 2019, Campeonato Brasileiro 2019 e 2020, Supercopa do Brasil 2020, Recopa Sul-Americana 2020, Taça Guanabara 2020, Campeonato Carioca 2020, prêmios individuais: 40 jovens promessas do futebol mundial de 2014, 50 jovens promessas do futebol mundial de 2016, prêmio Craque do Brasileirão, Campeonato Brasileiro de 2019 e 2020, Seleção da Bola de Prata 2019 e 2020, Troféu Mesa Redonda da TV Gazeta, melhor segundo volante do Campeonato Brasileiro de 2019, Seleção do Campeonato Carioca 2020 e foi artilheiro da Recopa Sul-Americana de 2020 com 2 gols. Seu atual valor de mercado é de 14 milhões de euros. E em quinto lugar está Gabriel Menino. Gabriel Vinícius Menino, nascido em Morungaba, 29 de setembro de 2000. É um futebolista brasileiro que atua como meio-campista e lateral direito. Atualmente ele joga no Palmeiras. Em 30 de janeiro de 2021, em meio à pandemia da Covid-19, como meia titular da equipe, ajudou a levar o Palmeiras ao bicampeonato da Copa Libertadores da América. Após a vitória por 1-0 na final contra o Santos, disputada em jogo único no estádio do Maracanã. O segundo título do Palmeiras na Libertadores veio 21 anos após a conquista de 1999, com a equipe realizando a melhor campanha da competição. Se machucou numa partida do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba no dia 17 de fevereiro, o que fez ele perder a vaga de titular para o restante da temporada. Saiu do banco para marcar o gol do título da Copa do Brasil contra o Grêmio, sacramentando a vitória por 2-0 e vencendo por 3-0 no agregado. Pela seleção brasileira no Sub-20, no dia 13 de dezembro de 2018, foi convocada para a seleção, que disputou o Sul-Americano em 2019. Na seleção principal, em 18 de setembro de 2020, Gabriel foi convocado por Tite para os jogos da seleção brasileira contra a Bolívia e o Peru. Títulos: pelo Palmeiras na categoria de base, Copa do Brasil Sub-17 em 2017, Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2018,
Campeonato Paulista Sub-20 em 2018 e 2019. Já pelo profissional, ganhou a Florida Cup 2020, Campeonato Paulista 2020, Copa Libertadores da América 2020, Copa do Brasil 2020. Seus títulos individuais: Seleção da Copa Libertadores da América 2020, Seleção da Final da Copa do Brasil 2020, Seleção Sub-20 da América do Sul pela IFFHS 2020, Troféu Mesa Redonda de Revelação da temporada no futebol brasileiro 2020. Seu atual valor de mercado é de 14 milhões de euros. E em quarto lugar, vamos falar de Matheus Henrique de Souza, mais conhecido apenas como Matheus Henrique ou Mateuzinho. Nascido em São Paulo em 19 de dezembro de 1997, é um futebolista brasileiro que atua como meio-campista. Atualmente joga no Grêmio. O atleta, na época conhecido como Mateuzinho, chegou ao Grêmio no início de 2017 por empréstimo, com opção de compra. No mesmo ano, fez sua estreia na derrota por 4-3 para o Atlético Mineiro no estádio Independência, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. No início da temporada de 2018, Matheus Henrique teve seus momentos de artilheiro, marcando gols nas 2 primeiras partidas do Campeonato Gaúcho, e chamou a atenção a semelhança do estilo de jogo com o apresentado pelo camisa 29 do time principal, César Bueno. O técnico da equipe de transição comentou sobre isso após a primeira rodada do estadual. Pela Seleção Brasileira Sub-23, após se firmar no time titular do Grêmio em 2019, sendo um dos destaques do Campeonato Gaúcho, Matheus Henrique foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, para a Seleção Olímpica no torneio de Toulon, na França. Foi campeão atuando em todos os jogos, marcando um gol na competição contra a França. Primordial nas campanhas que levaram o Grêmio até as semifinais da Copa do Brasil de 2019 e Copa Libertadores da América de 2019, o técnico Tite convocou Matheus Henrique pela primeira vez para a Seleção Brasileira no dia 20 de setembro de 2019, para participar das partidas amistosas da Seleção Brasileira contra Senegal e Nigéria, disputadas em Singapura, na Ásia, nos dias 10 e 13 de outubro. Estreou com a amarelinha no empate contra o Senegal. Foram mais de 20 minutos em campo, entrando na etapa complementar na vaga do ex-gremista Arthur. Seus títulos pelo Grêmio: Campeonato Gaúcho 2018, 2019 e 2020, Taça Francisco Noveleto 2020. Já pela Seleção Brasileira, ganhou o Torneio Internacional de Toulon em 2019. Prêmios individuais: Seleção do Campeonato Gaúcho 2019 e 2020 e Revelação do Campeonato Gaúcho de 2019. Seu atual valor de mercado é de 15 milhões de euros. Georgian Daniel de Arrascaeta Benedetti, nascido em Nuevo Berlim em 1º de junho de 1994. É um futebolista uruguaio que atua como meia e atualmente joga pelo Flamengo. Foi contratado pelo Cruzeiro em 19 de janeiro de 2015 por 5 temporadas. Em 19 de outubro de 2016, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, de Arrascaeta participou de todos os gols na vitória por 4-2 contra o Corinthians. O atacante deu uma assistência para o gol de Ramon Ábila, sofreu o pênalti que resultou em mais um gol do atacante argentino, cobrou escanteio de onde saiu o gol de Bruno Rodrigo e coroou sua atuação marcando o último gol do Cruzeiro na partida. O resultado classificou o Cruzeiro para a semifinal. Em 5 de fevereiro de 2017, no jogo contra o Tricordiano, válido pelo Campeonato Mineiro, completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro. Em 7 de setembro de 2017, fechou o placar em 1-1 na partida de ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, disputada no Maracanã, tornando-se o 8º estrangeiro a marcar numa final de Copa do Brasil. Em 27 de setembro, conquistou seu primeiro título com a camisa do Cruzeiro
ao vencer a Copa do Brasil nos pênaltis sobre o Flamengo. Em 17 de janeiro de 2018, na vitória por 2-0 sobre o Tupi, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, igualou o argentino Roberto Perfumo como o estrangeiro com mais jogos pelo Cruzeiro, com 141 partidas. Na rodada seguinte, no empate em 0-0 contra a Caldense, fez seu 142º jogo, ultrapassando Perfumo e se tornando de forma isolada o estrangeiro com mais partidas pelo Cruzeiro. Em 22 de julho, marcou um dos gols na vitória por 2-1 sobre o Atlético Paranaense, se igualando a Marcelo Moreno como o maior artilheiro estrangeiro do clube com 45 gols. Também superou William, se tornando o maior artilheiro do novo Mineirão com 29 gols. Após disputar um amistoso no Japão com a seleção uruguaia, viajou 25 horas para jogar o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians na Arena Corinthians. Entrou no decorrer da partida e marcou o gol do título cruzeirense após a vitória por 2-1. Já pelo Flamengo, foi contratado em janeiro de 2019, em uma negociação histórica. O valor negociado foi de 15 milhões de euros, 63,7 milhões de reais, sendo até então a transferência mais cara da história do futebol brasileiro, superando a contratação de Carlitos Tevez em 2004, que custou 60 milhões de reais para o Corinthians. Foi anunciado oficialmente em 12 de janeiro, onde assinou o contrato até 2023. Arrascaeta foi decisivo na final da Taça Rio de 2019, fazendo o gol de empate rubro-negro aos 48 minutos do segundo tempo na final contra o Vasco, sendo o segundo gol de Arrascaeta contra o Vasco em 2 clássicos seguidos. Na disputa de pênaltis, ele bateu e converteu sua penalidade, ajudando assim o time rubro-negro a derrotar o rival por 3-1 e venceu o turno, ganhando a vantagem do empate nas semifinais da competição. Pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América, Arrascaeta marcaria seu primeiro gol na competição contra o São José em um lindo chute, ajudando assim o time a ganhar por 6-1. Posteriormente, Arrascaeta seria escolhido o melhor jogador em campo pela Conmebol. No primeiro jogo da final do Carioca de 2019, novamente contra o Vasco, Arrascaeta, apesar de não ter marcado, foi providencial no segundo gol e dessa vez, pela Globo, selecionado o melhor jogador em campo. Em 14 de julho, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve atuação de gala na atuação por 6-1 sobre o Goiás, marcando um hat-trick e dando 2 assistências para Gabriel Barbosa. Essa atuação de gala lhe rendeu o recorde de pontuação da história do Fantasy Game Cartola Futebol Clube, com 37,70 pontos, superando os 37,20 pontos obtidos por Neymar quando este marcou os 4 gols da vitória do Santos sobre o Atlético Paranaense em 2011. Na 16ª rodada do Brasileiro, marcou um gol de bicicleta na vitória por 3-0 sobre o Ceará, ajudando o Flamengo a assumir a liderança do campeonato. Este gol foi eleito o mais bonito do Brasileirão 2019 por uma pesquisa realizada pelo perfil oficial da competição no Instagram e pelo prêmio Bola de Prata da ESPN. Contra o Internacional, pela 2ª rodada do retorno, Arrascaeta teve outra atuação de gala com um gol e uma assistência, chegando assim a 32 gols marcados em campeonatos brasileiros, tornando-se o uruguaio que mais marcou gols na história da competição. O jogador recebeu ainda o prêmio Charrua de Ouro de melhor esportista uruguaio da temporada 2019-2020, concedido pelo Círculo de Periodistas Desportivo do Uruguai, pela sua atuação destacada pelo Flamengo nesse período. Seleção Nacional Sub-20, Arrascaeta com a seleção uruguaia em 2017, disputou a Copa do Mundo Sub-20 da FIFA de 2013, na qual acabou sendo vice-campeão ao perder na final para a França. Na principal, estreou pela seleção uruguaia em 8 de setembro de 2014, dando assistência na vitória por 1-0 sobre a Coreia do Sul. De Arrascaeta foi incluído na seleção uruguaia para a Copa América de 2015 pelo técnico Oscar Tabares. Ele recebeu a prestigiada camisa número 10.
anteriormente usada pelo lendário Diego Forlán. Em 6 de junho de 2015, De Arrascaeta marcou seu primeiro gol pela seleção durante uma vitória amistosa pré-Copa América por 5-1 sobre a Guatemala, em Montevidéu. De Arrascaeta estreou na Copa América de 2015 como substituto aos 64 minutos, quando o Uruguai derrotou a Jamaica por 1-0 na partida de abertura do grupo em 13 de junho. Em maio de 2018, ele foi nomeado no elenco provisório de 26 jogadores do Uruguai para a Copa do Mundo de 2018. Atuou como titular na estreia contra o Egito e entrando ao decorrer na partida contra a Rússia. Pelo Defensor Sporting, atuou em 56 jogos, marcando 16 gols e dando 13 assistências. Pelo Cruzeiro foram 90 jogos, 22 gols e 18 assistências. Pelo Flamengo, 50 jogos, 21 gols e 23 assistências. Títulos: pelo Defensor, Torneio Clausura 2013. Pelo Cruzeiro, Copa do Brasil 2017-2018, Campeonato Mineiro 2018. Pelo Flamengo, Copa Libertadores da América 2019, Recopa Sul-Americana 2020, Campeonato Brasileiro 2019-2020, Supercopa do Brasil 2020, Campeonato Carioca 2019-2020, Taça Guanabara 2020, Taça Rio 2019. Pela seleção uruguaia, tem a China Cup 2018 e 19, a Copa Quirim 2014, prêmios individual, Jornal El Observador, jogador revelação do Campeonato Uruguaio 2012 e 2013. Também pelo Jornal El Observador, seleção do Campeonato Uruguaio 2013 e 2014. Seleção do Campeonato Mineiro 2015 e 2017. Troféu F Brasil, melhor estrangeiro do Campeonato Brasileiro 2016. Troféu Guará, equipe do ano 2017 e 2018. Troféu Guará, jogador do ano 2018. Troféu Tele Santana, equipe do ano 2018. Troféu Tele Santana, jogador do ano 2018. Prêmio Craque do Brasileirão, seleção do campeonato 2018 e 2019. Prêmio Craque do Brasileirão, gol mais bonito 2019. Bola de Prata 2019 e 2020. Bola de Prata, gol mais bonito 2019. Equipe ideal da Comebol 2019. Seleção ideal da América do Sul pelo jornal El País 2019. Prêmio Charrua de Ouro, melhor esportista uruguaio do mundo na temporada 2019-2020. Troféu Mesa Redonda, seleção do campeonato. Líder de assistências. Campeonato Brasileiro de 2019, 14 assistências. Campeonato Brasileiro de 2020, 9 assistências. Artilharias, Supercopa do Brasil de 2020 com um gol e os seus recordes e marcas. Jogador estrangeiro com mais partidas pelo Cruzeiro, 188 partidas e 50 gols. Recorde de participação em gols por partida em uma edição do Campeonato Brasileiro, 27, 13 gols e 14 assistências em 21 jogos. Maior pontuação da história do Fantasy Game Cartola com 37,70 pontos. E atualmente, o meia Arrascaeta tem como valor de mercado 15 milhões de euros. Gabriel Barbosa Almeida, mais conhecido pelo apelido de Gabigol. E Gabi, nascido em São Bernardo do Campo em 30 de agosto de 1996. É um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga no Flamengo. Em 2019 foi emprestado ao Flamengo, onde teve uma ótima temporada. Foi campeão do Campeonato Carioca, levantou o título do Campeonato Brasileiro, sagrando-se artilheiro com 25 gols e ainda se destacou na Copa Libertadores, onde marcou 2 gols na final contra o River Plate, conquistando a competição, e também foi artilheiro com 9 gols. O ano foi suficiente para se tornar um dos maiores ídolos da história do clube. Participou de alguns torneios de divisões de base pela seleção brasileira, como a Copa do Mundo Sub-17 de 2013 e o Sul-Americano Sub-20 de 2015, vencendo o torneio internacional de Cotif de 2014. Na seleção principal,
foi convocado para a disputa da Copa América Centenário em 2016, nos Estados Unidos. Ainda no mesmo ano, fez parte da equipe que conquistou a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 2019, no dia 8 de janeiro, foi anunciado por empréstimo da Internazionale até o fim de 2019. O empréstimo foi sem custo, mas o rubro-negro ficou responsável pelo pagamento integral dos salários do atacante, 3,5 milhões de euros livres por ano, cerca de 15 milhões de reais, 1,25 milhão de reais por mês. No dia 11 de janeiro, o Flamengo confirmou a contratação de forma oficial. Ele foi apresentado com a camisa 12 em homenagem à torcida, mas passou a usar a camisa 9. Estreou no dia 23 de janeiro na vitória por 2-1 sobre o Resende pelo Campeonato Carioca. No dia 24 de fevereiro, também pelo Campeonato Carioca, Gabigol marcou seu primeiro gol pelo Flamengo, na vitória por 4-1 sobre o Americano. Foi o responsável pela vitória do Flamengo na estreia da Copa Libertadores da América, na qual garantiu o triunfo por 1-0 sobre o San José da Bolívia. Ao final do Campeonato Carioca, Gabriel foi o vice-artilheiro da competição e entrou para a seleção ideal da competição. Na estreia do Campeonato Brasileiro, Gabigol marcou na vitória do Flamengo contra o Cruzeiro por 3-1. Na partida de volta pelas oitavas de final da Libertadores da América contra o Emelec, Gabriel voltou a se destacar marcando os 2 gols no tempo normal e empatando o placar agregado da decisão, já que o rubro-negro perdeu a partida de ida também por 2-0. O Flamengo se classificaria para as quartas de final nos pênaltis. Pelas quartas de final da Libertadores, marcou o gol de empate contra o Internacional na partida de volta para classificar o time às semifinais da Libertadores após 35 anos. Chegou à incrível marca de 26 gols em 2019 em apenas 8 meses de ação, isolando-se na artilharia nacional. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, no dia 16 de outubro de 2019, Gabigol chegou ao seu 19º gol e igualou a marca de Adriano Imperador pelo Campeonato Brasileiro de 2009. No dia 23 de outubro, marcou 2 gols na vitória por 5-0 contra o Grêmio pela semifinal da Libertadores, ajudando o Flamengo a chegar à final após 38 anos. Também se isolou na artilharia da competição com 7 gols. Após marcar no empate de 2-2 entre Goiás e Flamengo, no dia 31 de outubro de 2019, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gabigol chegou à marca de 36 gols na temporada, número que o igualou a Hernando Brocador como o maior artilheiro do Flamengo em uma só temporada no século XXI. Contra o Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gabriel marcaria um dos gols na vitória por 3-1, tornando-se assim o maior artilheiro do Flamengo no século XXI em uma temporada. Como também igualou-se a Zico como o maior artilheiro do Flamengo em uma edição do Campeonato Brasileiro com 21 gols. Frente ao Grêmio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gabriel voltaria a marcar, tornando-se assim o maior artilheiro da história do Flamengo em uma edição de Campeonato Brasileiro com 22 gols. Na primeira final, em jogo único na história da Taça Libertadores da América, o Flamengo perdia para o River Plate até os 45 minutos da etapa final. Foi quando o Gabriel, em 5 minutos, marcou os 2 gols da heróica virada. Gols estes que deram o bicampeonato ao Flamengo após 38 anos de espera, chegando à marca de 40 gols na temporada. Ao marcar 2 vezes na vitória por 3-1 contra o Palmeiras pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gabigol chegou ao seu 24º gol na competição, se tornando assim o maior artilheiro dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro desde que o torneio passou a ter 20 equipes em 2006. Ao final do Campeonato Brasileiro, Gabigol apareceu também entre os 10 maiores goleadores de uma edição de Brasileirão em todos os tempos, empatando na 8ª posição com Careca, que em 1986, pelo São Paulo, também marcou 25 vezes no campeonato. Coroou o ano com chave de ouro, sendo eleito Bola de Ouro pela revista Placar e o Rei da América de 2019 pelo jornal El País. Considerado um atacante talentoso, Gabriel é conhecido por suas habilidades técnicas, criatividade e uso de truques na bola. Devido ao seu talento e estilo de jogo extravagante, ele foi apelidado de próximo Neymar pela mídia em 2016.
Comparando seu início no Santos e o auge no Flamengo, o papel de Gabriel em campo evoluiu. Originalmente, um segundo atacante ou um ponta. Ele também pode jogar como centroavante, com a principal tarefa de finalizar dentro da grande área ou fazer o papel do pivô e dar assistências para seus companheiros. Seu físico também melhorou, levando-o a ganhar mais disputas pelo alto. Devido a mudanças recentes no seu estilo de jogo, ele foi comparado a Mauro Icardi, seu ex-companheiro de equipe na Internazionale. Pelo Santos, disputou 118 jogos com 42 gols e 16 assistências. Pela Internazionale, marcou um gol em 9 jogos. Pelo Benfica, jogou apenas uma partida. Já pelo Flamengo, foram 53 jogos com 39 gols marcados. E o seu valor atual de mercado é de 20 milhões de euros, fazendo assim o ocupar a segunda posição. E em primeiro lugar da nossa lista está ele, o garoto Gabriel Veron. Nascido no Brasil, ponta direita, filho de um vaqueiro, nascido em Açu, no Rio Grande do Norte. Começou aos 8 anos, encantando com seus dribles. Chegou no Palmeiras em 2017 para jogar na categoria Sub-15. No ano seguinte já ajudava nas categorias Sub-20 e Sub-17, onde foi inclusive bicampeão mundial. Suas boas aparições renderam lugar na seleção brasileira Sub-17. Após disputar a Copa do Mundo Sub-17 de 2019, onde foi campeão e ganhou o prêmio de melhor jogador no dia 25 de novembro de 2019, Veron foi promovido ao time principal do Palmeiras, estreando em 28 de novembro de 2019 na derrota por 1-0 para o Fluminense. Marcou seu gol, se tornando o segundo mais jovem a marcar pelo clube. Em 2020 foram 16 jogos com 4 gols e 1 assistência. No Palmeiras ele tem a Florida Cup 2020, Campeonato Paulista 2020, a Copa Libertadores 2020 e a Copa do Brasil 2020. Ele atualmente está valendo no mercado 25 milhões de euros. Ele é o jogador mais caro do Brasil atualmente. Então está aí, completa a nossa lista desses 10 craques mais valiosos do Campeonato Brasileiro da Série A. Espalha, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos e também não esqueça, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Em breve, mais vídeos estarão aqui para vocês.